Bom, agora vamos dar início às nossas aulas mostrando a parte ilustrada dos desenhos arquitetônicos. Então, vamos começar pelas linhas grossas que representam as paredes, como nós vimos num corte à altura de 1,50 m. Depois nós vamos ver aqui que nós podemos representar as paredes totalmente cheias, como estão aqui, totalmente cheias, escuras, como nós também podemos representar elas assim, vazias, porém com as linhas grossas, que representam exatamente o corte à altura de 1,50 m. Quando você tem uma linha média como essa aqui, que é uma parede que não chega ao teto, então, como nós já vimos em outra aula, você tem que colocar a altura dessa meia parede, que no caso aqui é 2 metros, tá? Aqui está mostrando mais uma vez que nós devemos visualizar sempre no projeto arquitetônico as paredes grossas, primeiramente, para depois visualizarmos o restante dos ambientes. Aí você já tem aqui agora essas paredes grossas, retirando todas as paredes que não são definitivas, que foram para a construção do desenho. E você então agora vai poder colocar os espaços que você vai retirar, né, para colocar as portas, aqui ó, portas e janelas, para que você possa colocar então o desenho com as portas e janelas. E já aqui então já aparece o desenho onde você tem as janelas, todas as janelas aparecem já aqui, tá? E detalhe, observem que estas janelas elas estão com o tracejado, significando que são janelas que estão acima da altura de 1,50 m ou acima da linha do corte, ou chamadas janelas superiores, tanto esta daqui como esta daqui, tá? Observem a linha fina que tem da cozinha para a área de serviço, e essa outra linha fina que faz a diferença do piso entre a área de serviço e a área externa. Mesma coisa aqui, ó, uma linha fina que demarca o final do piso da varanda para a área externa. Então, é o que nós tínhamos falado, agora mostrando isso visualmente. Aqui é um detalhe mostrando, para mostrar para vocês o que nós chamamos de palheta ou boneca, que é esse pedacinho de 10 a 15 centímetros que sempre deixamos no cantinho da parede para fixarmos as portas, tá? E aqui então você já vai ver a porta, e aqui já tem um detalhe da porta em 3 dimensões. Aqui ela aparece em planta baixa, 80 de largura por 2,10 de altura, e aqui ela está em corte, onde você vê a parede, o piso, as paredes do fundo e a folha da porta, essa folha da porta aqui, ok? Nesse outro desenho, de novo, aparece a porta em 3 dimensões aqui, ó. Aí depois você tem a porta em planta baixa, representação da porta em planta baixa, e depois a representação da porta em corte, ok? Já aqui você tem a janela vista em 3 dimensões, mostrando que vai haver o que? O corte horizontal, que é a planta baixa. Ó, aqui o corte horizontal, aqui a janela em planta baixa, ok? Dizendo que a janela tem 1,10 de largura por 1,20, desculpa, por 90 centímetros de altura e 1,20 de peitoril. Peitoril é a distância que existe entre a janela e o piso. Depois temos aqui então uma planta baixa que designa uma porta pivotante e um desenho da planta baixa mostrando como é uma porta de correr. Depois aqui em relação à janela, de novo, mostrando uma janela que está acima de 1,50 m. Tá vendo o corte aqui, ó? Ela está acima de 1,50 m. Então o desenho vai ficar como? Ele vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar só os pontilhados. Por que pontilhado? Porque ela está acima de 1,50 m. Está dizendo que está errado por quê? Porque aqui, ó, essa parte aqui do peitoril não pega corte, aqui é tudo parede, né? Então o desenho certo é esse, ó, tudo parede, e acima desta parede, aonde passa o corte a 1,50 m, nós temos essa janela aqui tipo maxiar, né? E que essa janela aqui então está acima, então é desenhado com o tracejado,
ok? Aqui ele mostra o corte, né? Ela em corte, num tipo guilhotina, que é esse tipo aqui, e essa aqui é do tipo basculante, muito usado o basculante nas cozinhas, ok? Aqui nós temos o desenho em detalhe da janela, né? Então, ó, linha grossa, o resto são linhas médias. Essas duas aqui representam o peitoril, onde começa a janela, e essa representa então a folha da janela com os vidros e a armação, ok? Aqui é uma simbologia de uma janela que está acima de 1,50 m, a chamada janela alta, né? Então tudo aparece em tracejado. Aqui é para designar que nós temos aqui então os obrigatório, né? Os objetos que são obrigatórios você colocar no desenho arquitetônico, que são as peças sanitárias: vaso sanitário, lavabo, chuveiro, box, o tanque de lavar roupa da área de serviço, a pia da cozinha, ok? Então são elementos hidrossanitários obrigatórios. Inclusive, ele aqui ó, chama a atenção para esse piso que está quadriculado, dizendo que é um piso do tipo hidrossanitário, ou seja, é um piso lavável que passa então o que? Encanações de água e de esgoto. Ok? Aí indo em frente aqui, então agora ele coloca na mesma planta, está colocando aqui ó, em metros quadrados, né? Ele designa o nome de cada ambiente, ok? E ele está colocando aqui em metros quadrados. E aqui, gente, vocês veem que aparece aqui em pontilhado aqui, ó, um X aqui, ó, tá vendo? Um X. E aqui aparece um quadrado todo empontilhado. Ele está dizendo que alguma coisa que está acima, né? Acima do 1,50. E ele então descreve o que é projeção da caixa d'água. Então está dizendo que a caixa d'água está aqui em cima. Acima desse 1,50 m você vai ter a caixa d'água do imóvel, tá? Isso aqui é a simbologia da cota do piso, a altura do piso, 0,14 em relação ao nível do passeio, 0,14 aqui também, aqui é 0,15, aqui é 0,15 e aqui você também tem a 0,14, né? Então ele está dizendo o quê? A cota, a altura do nível em relação ao nível do passeio. Aqui ele designa a entrada, como vocês estão vendo aqui, né? E os nomes de cada ambiente com os seus metros quadrados. O que é os metros quadrados, gente? O metro quadrado é aquilo que nós já falamos, né? Você multiplica a largura o comprimento pela largura e você multiplica um pelo outro e você tem a metragem quadrada. Então, quando você tem 2,20 de largura de parede por 2,21 de largura de parede, você vai encontrar 4,26 metros quadrados, tá? Aí você pega esse outro aqui, 1,95 de largura por 3,15. Quanto que vai dar em metros quadrados? Multiplicando, 6 metros e 14. Aí você pega a sala, você vai ter 4,2 por 3 metros, você vai ter 12 metros e 60. Então é uma simples multiplicação matemática. Você pega 3,15 e multiplica por 1,75, você vai ter 5,40. Você pega 3,15 e multiplica por 3,40, você vai ter 10,20 metros quadrados. Aqui o hall, você pega 1,25 aqui, ó, 1,25 multiplica por 1,80, você vai ter exatamente a área em metros quadrados de 2,97. Ok, gente? Então é assim que nós produzimos, sabemos como é a área do piso de um ambiente, multiplicando um lado pelo outro. E esse 0,15 que aparece aqui, gente, é a espessura da parede, é a grossura da parede, tá? Então todo esse 0,15 aqui que vocês veem é a grossura da parede. Isso aqui é a medida total da parede de fora a fora. E essa é a medida da parede de cada ambiente. Assim que a gente compõe, então, para podermos sabermos qual seria ou qual é a área em metros quadrados ou a área de piso de um ambiente, multiplicando um lado pelo outro lado, está bem? Então vamos dando uma paradinha por aqui e continuaremos na nossa próxima aula.